Bom, gente, bom dia. Eu queria dizer do meu imenso prazer em estar aqui. Eu estou me sentindo em casa, porque parece uma continuidade de tudo que está sendo falado aqui, é o que eu vou trazer, mas eu acredito na continuidade mesmo. É como se a gente pudesse olhar para um fenômeno tipo essa mesa, e cada um olhando pela sua perspectiva, e isso acrescenta as diferentes perspectivas, e essa mesa ela vira uma mesa por excelência. Então, eu acho que eu quero trazer uma contribuição de um olhar de quem está aí viajando pelo Brasil, pesquisando o que brincam as crianças. E eu queria começar com essa foto, porque as crianças nos convidam a isso. Quando a gente se propõe a, então, mergulhar mais profundamente no brincar, elas nos convidam a gente olhar por outros prismas, por outras formas. No começo, quando eu comecei a me interessar nesse universo do brincar, da brincadeira, claro que quando você diz pesquisar, você vai para a literatura, o que foi falado, a ciência e aquilo. E pena que Lidinha acho que foi embora já, devia estar cansada, mas, para mim, um dia eu entrei no Brincante, que é um instituto em São Paulo, coordenado pelo Nóbrega, pela Rosane, e conheci o Adelcim, um brincante. E o Adelcim me falou da Lídia, que é essa pessoa também incrível. E aí, a partir deles, e demorei muito tempo para perceber, que eu entendi o que era uma pesquisa de um brincar vivo. E é esse lugar que eu vejo que as crianças estão nos passando, como a brincadeira, para a gente conseguir chegar mais próximo dela, a leitura que a gente tem que fazer delas é viva. Eu acho que é por essa perspectiva que eu tenho, então, tentado caminhar. E a Lídia sempre fala uma coisa que, para mim, virou quase um mantra. Assim. Haverá um dia que a revolução virá pelas crianças. Né? Então, esse olhar que eu venho fazendo é um pouco para alimentar essa revolução que eu realmente acredito. Vamos passar, porque eu estou vendo que os tempos são curtos e eu tenho aqui bastante coisa para falar para vocês. Então, eu faço isso a partir desse projeto chamado Território do Brincar, uma correalização com a Lana, que vocês ouviram ontem sobre isso. Próximo. Eu vou falar da perspectiva do que a gente vem fazendo. Então, eu venho compreendendo o que é esse brincar livre de crianças em espaços não institucionais, crianças fora da escola, em espaços espontâneos, né, no seu momento de brincar em qualquer lugar. E a gente vem se aproximando dos gestos espontâneos das crianças através de uma convivência e de estabelecimento de vínculos com elas. Então, o nosso carro-chefe é a corporalidade dela. É um jeito de entrar pelo brincar, é olhar pelo gesto, pelo corpo. O gesto ele acaba sendo o protagonista desses filmes que o Território do Brincar vem fazendo, dessas imagens que a gente vem produzindo. Isso é uma escolha, pode ser por várias outras. E a gente vem no processo de maturidade para a gente entender um pouco que foi importante chegar bem próximo do corpo para a gente poder se afastar um pouco dele e entender os outros meandros que isso envolve. E a gente vem realizando registros audiovisuais que dê voz às potencialidades infantis. Próximo. Mas qual é esse olhar? Próximo. É um olhar fenomenológico para os gestos contidos no brincar de crianças, um olhar ativo que visa perceber o que há de vivo por dentro do visível. Não é nada simples, mas é um processo. Essa fenomenologia, a partir de agora, a gente está tentando se aproximar mais do olhar de Goethe, uma fenomenologia goetheana, que também entra nessa perspectiva de entender que tudo é relação na vida. E, se há relação, há vida dentro dela. Tudo é um processo de transformação. Né? E, para isso, a gente precisa, para alcançar esses fenômenos, exige ver, viver, registrar, rever, refletir e intuir. Tá? Então, isso é só para apresentar um pouco de que ponto de vista que a gente trabalha. Próximo. Né? E Gilbert Durand é um outro autor que a gente comunica bastante. Ele diz: bem vistas as coisas, não é a casca que conta, mas a amêndoa. Então, às vezes, quando a gente está falando do brincar, às vezes a gente tem que perceber se a gente está com essa palavra brincar, se ela já, né, tão dita, tão falada,
em que meandros, que brincar é esse? Que profundidade de brincar a gente está falando? Que casca ou que amêndoa é essa que a gente está se propondo a olhar quando a gente fala do brincar? E eu acho que uma vida é pouco para a gente entender essa perspectiva que as crianças nos dizem quando elas estão brincando. Próximo. E aí, então, qual é esse brincar da qual nós estamos referindo? Próximo. Eu acho que a Marília Méria Pereira, a PEL, é uma pessoa que vai realmente num espaço de bastante profundidade de entender a criança a partir dessa concepção, né, de um brincar. E ela fala o seguinte: a palavra brincar vem de brincos, de vínculos. Brincar é essa essência... Opa! Volta, por favor. Essa essência vinculadora. É o estado de plenitude diante da coisa, onde você e a coisa se identificam. Então, a criança, nesse processo de identificação, ela é a coisa, ela é a grama, ela é aquela árvore, ela é, né? Então, ela entra nesse processo simbiótico. Tem uma autora que eu tenho gostado muito de ler, mas, infelizmente, não existe tradução para o português, que ela chama Jay Griffith. E ela tem um livro chamado Kith, que ela fala muito desse processo da criança ser o que ela está imaginando, né? Ninguém melhor que Manuel de Barros, inclusive, né, para ser esse tradutor desse lugar. Então, acho que são perspectivas da gente entender esse processo de mergulhamento que a criança faz naquilo que ela está, né, se envolvendo, né? Próximo. Ele é um brincar que vivencia o processo digestivo do mundo, nutrindo o presente, o aqui e agora, sem buscar adquirir habilidades para a vida adulta. Afinal, esse brincar é a própria vida em estado de presença. Esse lugar da presença, que, para a gente, no universo adulto, é tão árduo da gente conseguir sentir o que é você estar num estado de presença, né? A Lídia ontem falou sobre o Schiller, né, que brincar é quando você... Não vou lembrar exatamente a frase do Schiller, mas é você na sua plenitude, diria assim. Para mim, vem muito forte essa relação de você se sentir na sua plenitude como presença humana, né? Então, eu acho que não é o vir a ser. O brincar não está proporcionando ou trazendo algo para uma perspectiva do devir, mas é você sendo você na sua plenitude, você exercitar esse lugar, né? Então, a gente exercita-se ser nós mesmos por muito tempo, vai você continuar exercitando ser você hoje, aqui, em qualquer lugar, né? Então, é esse músculo de compreensão de mim e de tudo que me cerca, né? Se é esse estado de presença, eu acho que é dele que a gente pode carregar junto com a gente, né? Eu acho que é esse lugar da gente não vir a ser algo, né, diferente, mas, como diz Maria Bethânia, é aquele rio que encontra o mar e, mesmo lá no mar, ele continua a ser rio. Enfim, então, acho que é essa presença que o brincar também ele nos oferece. Pode passar. E aí, o que as crianças, então, elas estão nos dizendo, o que a gente está aprendendo com ela a partir desta forma de olhar o brincar? Próximo. Primeira coisa que é o seguinte: a criança brinca sim. Esse é um lugar que eu venho sempre enfatizando, porque em cada lugar onde eu vou, eu sou impactada com um não gigantesco do universo adulto, dizendo hoje em dia as crianças não sabem mais brincar. E esse lugar, ele cria um discurso de esvaziamento da infância. A gente está consumindo esse discurso com muita ênfase. E aí, claro, se há um vazio de infância, esse vazio precisa ser preenchido. E se precisa ser preenchido, quem que vai preencher? É o consumo, é a tecnologia, são os serviços. Então,
para mim, eu não recebo nenhuma criança que está absolutamente amortizada e diz: eu não sei nada de brincar, eu não... Mas ela inverte esse não do adulto imediatamente a um grande sim. Então, a criança está nesse estado totalmente propositivo da brincadeira, né? Próximo. E aí, de alguma forma, quando elas estão brincando, elas estão aí se interagindo com esse sim da vida, né? Com o que há de vivo na vida. E é esse lugar que elas costumam dizer, que eu gosto muito, isso é uma verdade verdadeira? Né? Isso que você está trazendo para mim é verdade? Então, nesse estado de presença, ela só busca as verdades verdadeiras de tudo o que a cerca, inclusive de si mesma, né? Do outro, do ambiente. Isso é de uma magnitude que eu acho que a gente ainda está na casca, né? Acho que a gente ainda discursa a partir desta casca, né? Porque, se a gente mergulhasse nessa profundidade do que é isso, a gente entenderia por outros prismas, né? Pode passar? Bom, eu acho que fica absolutamente evidente essa relação do movimento, do corpo em movimento, né, que as crianças brincam. Eu sei que essas imagens não são de crianças de idade, de educação infantil, mas eu acho que elas estão absolutamente genéricas aqui, as imagens, mas elas trazem totalmente esse princípio, né, de alguma forma, de todas essas idades. Então, quando a criança está brincando, ela vai se adequando o seu fluxo de movimento com o movimento do outro, do ambiente e da vida. Esse gesto contínuo é a necessidade de entender um ritmo interno em consonância com um ritmo externo, né? Tem um pediatra, o Michael Iari, que a gente tem conversado muito, e ele diz o seguinte: toda a doença é uma alteração de ritmo, de fluxo. Então, quando a gente restringe fluxos, a gente diminui movimentos, de alguma forma a gente altera ritmos e a gente adoece, né? E a criança que entende o mundo a partir dessa corporalidade, muito mais, né? Então, ela está nessa consonância de movimentação com o dentro e o fora o tempo inteiro. Próximo. E aí o corpo vibra como um filtro que percebe o mundo externo e o traduz para o interno, a partir de suas percepções sensoriais, imprimindo uma gestualidade própria. Eu adoro essa foto. Eu acho esse gesto desse menino, né, esse menino guerreiro, esse menino que olha com intencionalidade, que ele tem boca, olho, queixo, pescoço, ombro, totalmente na integralidade do seu ser, né? Ele está na sua plenitude, né, gestual, e esse corpo é esse fluxo mesmo, né, de comunicação entre o que há de fora para aquilo que há de dentro, né? Pode passar. E, a partir, né, dessa possibilidade gestual, surgem certos padrões gestuais que se apresentam no brincar espontâneo. Isso, por exemplo, é uma coisa que eu adoro fazer estudos, por exemplo, sobre olhos, sobre as pontas dos dedos, sobre toda a respiração, que, claro, numa foto não é possível ver, em cada brincadeira, em cada brinquedo. E a partir dessas sensibilidades, que podem ser pela delicadeza, pela força, pela flexibilização, elas têm muito a nos dizer. E uma brincadeira, por exemplo, como essa, tem criança que começa empinando uma pipa com 5 anos, vai até os 40. Né? Ela começa uma gestualidade bem rudimentar,
tem criança empinando papel de bala, né? Subindo papel de bala, papel de caderno, as capuchetas. E aí ela vai gradualmente, nesse tempo enorme, passando por toda uma relação gestual que outra coisa nenhuma a gente faz com esse período todo. Claro que isso é um exemplo bastante singular, não é toda criança que faz isso. Mas eu converso com muitas pessoas, especificamente da pipa, eu gosto bastante, porque, de fato, traz, né, todo esse tempo, e vão mostrando o que foi essa evolução não só do gestual, mas da consciência, né? A matemática dos ventos. É você compreender toda essa matemática para que você, de fato, seja a pipa, para que aí, quando você efetivamente se sente sendo a pipa, aí você está mergulhado nessa brincadeira e consegue, né, arrebatar os outros, enfim. Próximo. Eu tenho percebido também que as crianças elas se concentram em conteúdos seletivamente escolhidos, na tentativa de elevá-los a um grau máximo de potência, que é isso que eu falei. Então, às vezes, o repertório de brincadeira nem é vasto. Por exemplo, essa relação de pipa. Tem menino que entra na pipa e fica na pipa, e a pipa é o seu universo, nem é a bolinha de gude, ou nem vai fazer, né, outras relações, mas tem um espaço de escolha aí para que você entre nesse processo evolutivo de o que essa brincadeira está fazendo, né? Então, essa quantidade de conteúdos, essa relação de excessos, ela não vem de uma perspectiva do espontâneo no brincar. Próximo. E, quando você evolui, você chega, né, nessa relação de um universo que você pode traduzir aqui como um harmônico entre entrar no ritmo da brincadeira para que você alcance, para mim, essa expressão do belo, né? Na hora que você entra no ritmo interno com o externo e aí você coloca no seu gesto a beleza, não tem para ninguém, o jogo está ganho, né? Então, às vezes, né, é um pouco essa intenção de você chegar ao máximo de sua beleza. Próximo. Né? Aí você voa, cria voo, né? E aí você transita para outras relações com o seu corpo. Próximo. Uma questão sobre a materialidade, né? Eu acho extremamente importante a gente perceber o que se oferece para as crianças, ou o que as crianças buscam, né? Então, cada material ele imprime uma resposta diferente na criança e cria distintas instruções sensoriais. A madeira, ela é madeira. O Gandhi Priorsky, o pesquisador Gandhi Priorsky, estuda isso profundamente. Seria bem interessante um dia conversar com ele em relação a isso. Mas essa madeira, por exemplo, ela é o lugar da labuta, da força, né? Esse exercício pleno do desejo. Então, às vezes, a gente está pensando em propostas, mas essa busca espontânea para essa relação que essa materialidade traz, é disso que acho que a gente também pode compreender um pouco melhor a partir do que as crianças estão precisando, né? Dessa relação intrínseca de busca delas, e, claro, com uma oferta vasta de possibilidades para isso. Próximo. Aqui, por exemplo, esse menino, aqui é um exercício ótimo de ver isso, né? A brincadeira era pregar os pregos e ele entrar retinho. Aí ele falava assim, entrou retinho, entrou retinho. E ele achou essa fita crepe, que era extremamente mais simples, ele começa ali com ela, e ela entrava muito retinho. E aí, quando ele vai para a madeira, ele não entra tão retinho, né? Isso é um processo de aprendizagem muito evoluído, né? De como você vai buscar o seu próprio desafio, né? Ali na fita crepe foi tão simples, e aonde eu posso, de alguma forma, me desafiar, né? Próximo. Ou, por exemplo, o tecido, ou tantos materiais, tantas possibilidades, né? Cada material oferece, né? O tecido ele proporciona muito mais esse gesto da delicadeza,
né, das pontas dos dedos, de desafios muito mais, de uma sensorialidade mais delicada mesmo. E eu gosto muito também dessa imagem pela entrega corporal, né, que essa criança está totalmente vinculada ali, língua, pé, ajudando, e essa perspectiva de que criança nesse estado não senta em cadeira e mesa. Esses ateliês infantis, por onde eu passo, eu nunca vejo uma criança que ponha uma cadeira sentada numa mesa para realizar as suas atividades de construção, de brinquedos e tal. Por quê? Porque o corpo precisa ir com tudo, com todo o seu processo. A mesa e a cadeira separam o corpo em dois. Né? E imagina essa menina não usar esse dedo do pé. Eu tenho um estudo de dedos de pés ali, né, vinculados ao processo criativo de construção de brinquedos, principalmente, que é genial. Né? Então, é chão mesmo. Chão é qualquer espaço que ela possa estar absoluta em si. Próximo. E uma outra coisa que me intriga bastante é essa relação com as próprias formas. Elas instruem. Isso daqui é o povo Yujá, no Xingu, e a gente passou essa experiência com eles para fazer o filme O Apá, e eles, então, construíram as suas flechas com a gente, e era um processo tão longo, e eu conversando com ele, falando, nossa, como é árduo esse processo de endireitar as taquaras, né? De você deixá-las retinhas. E o Tinini, esse que está sentado aqui, ele fala assim, não é não. Você endireita as taquaras para se endireitar. Você percebe essa relação de que a forma do enretamento, né, enfim, bem entre aspas aqui essa palavra, de você deixar reta essa taquara, ela não é longa e árdua, não. Ela é parte de um processo de você entender o que é ser retilíneo. E se você sente retilíneo, você vai ser um ótimo atirador de flechas, porque você dialoga diretamente com a forma da flecha. É diálogo entre flecha e homem pelo processo da forma. Né? Existem várias medicinas, por exemplo, que criam os seus remédios a partir das formas das coisas, das plantas, né, dos processos. E as crianças, elas leem as formas. Né? A gente não precisa ficar ensinando redondo, quadrado, não precisa. Até porque o redondo ele ensina a essência de redondo, da redondeza, não uma coisa distinta como o que é redondo, o que é quadrado, muito mais qual é a essência da redondeza. Então, você vê crianças, às vezes, que vai brincar em um lugar redondo, porque ela vive aquele redondo no seu brincar muito mais do que, às vezes, em espaços mais retos. E o que essas formas estão nos dizendo nessa comunicação? Próximo. Uma coisa fundamental que eu vejo por aí é como a referência de manualidade dos adultos cria autonomia nessas crianças. Criança que tem adulto fazedor do lado, ele fica naquele lugar do lado do adulto sem perguntar, sem precisar ter aula de facão, né? Mas ele, quase que por osmose, ele vai recebendo a gestualidade daquilo que está sendo feito. Então, as crianças precisam visualmente participar de ações humanas que estão ali prontas na manualidade para elas para elas criarem essa autonomia. Próximo. Eu vou mais rápido. Outro assunto fundamental é o tempo livre ocioso, que oferece uma escuta de si mesmo. Né? Enquanto a gente estiver em tempos fragmentados, cortados, você não mergulha nesse exercício de escuta de quem sou e do que o desejo. E isso transforma a gente em seres absolutamente manipuláveis, porque eu não sei o que eu desejo, porque eu não tenho espaço, eu não tenho espaço interno. Né? Há uma tagarelice vindo de fora que me cria uma surdez de quem eu sou. E aí, claro, qualquer político pode dizer o que é para fazer, que eu faço. Né? Qualquer ser que se diz, né,
que tem algo importante para você, e aí, porque você não exercitou nessa hora certa o que é desejar, o que é o sou, né? Próximo. E aí, quando você tem tempo livre, eu adoro essas relações também das comidinhas, né, que criam esse processo de uma estética bastante profunda. Aí as crianças, inclusive, dizem assim: não terminei, não ficou bonito, né? É esse lugar de você poder manipular na brincadeira a beleza. A flor é essa essência da beleza que você consegue pegar na mão, você poder brincar com a beleza nessa produção de seja o que for, né? Próximo. Estou correndo, gente. Essa questão foi falada ontem, Lídia falou, hoje foi falar de novo, essa relação incrível de aprendizagem que é o café com leite, né, que é você poder fazer junto com quem sabe. Então, você tem, olha esses olhos de quem não faz, mas faz muito mais, às vezes, do que quem está fazendo, porque está olhando e está aprendendo com esse gesto, e você poder brincar junto com quem sabe, e ser incluído o seu erro. Isso é um avanço tecnológico de aprendizado que acho que a gente precisa, de alguma forma, inserir também nos nossos processos. Próximo. As crianças brincam de temas que correspondem a certos elementos estruturais coletivos e não pessoais da alma humana, nessa relação bem arquetípica de coisas que elas estão fazendo. E aí, sem julgamentos, eu queria dizer que a brincadeira mais unânime de norte a sul, da qual o território do brincar passou, foi as armas. Não existiu um espaço da qual elas não fossem presentes. E aí a gente vai passar próximo para ver como a extensão do guerreiro próximo está ali dada, seja qual a forma for. A cultura dá a forma, mas a intenção arquetípica vai na intenção do brincar. Próximo. Ó. Você guerreia, caça, próximo, em todos os lugares. Próximo, seja com o dedo, próximo. Essa de taquara, essa de talo de coqueiro, essa de mamão, né, o cabinho do mamão, as espadas, próximo. E aí, assim. Então, você vê. O brinquedo ele é a cultura, né? Mas a intenção é o que mergulha para dentro da cultura. Próximo. Ou, por exemplo, de uma outra forma, esses brinquedos do mínimo, né? Aonde você vai também há muitas crianças brincando com essa redução do mínimo, né? Que expande. O Bachelard fala muito disso, que expande para um imaginário vasto, né? Próximo. E também aí são várias formas. Eu queria mostrar essas imagens próximo da diversidade. Olha, você faz uma casinha numa estante de livro, né, com esses mínimos próximo, e diferentes culturas, diferentes formas fazendo as mesmas coisas. Isso elas estão falando para a gente próximo, né, inúmeros aspectos aí. Próximo. A experiência singular, vivida em comunhão com o corpo coletivo, é geradora de autonomia. Eu preciso viver esse espaço do coletivo para entender qual é o meu espaço, né? A partir do outro, eu entendo qual é o meu espaço. Ter brinquedos não é uma condição para criar, imaginar e, portanto, brincar. Acho que todo mundo sabe, mas é sempre bom a gente reforçar isso. Acho fundamental. Em lugar nenhum, criança se divide por faixas etárias. Nunca vi crianças falando só... Olha, é o seguinte, você tem 5 anos, vai mais para lá, que a gente só brinca. Né? A interação tem uma riqueza enorme. Né? Próximo. O ambiente, a paisagem, ele interage ativamente no brincar, inclusive uma sala de aula, pela forma com que ela está, ela interage total, esse espaço, desse jeito como a gente está aqui dentro, né, ela imprime coisas na gente. Então, claro, um ambiente, né, como esse, de floresta, imprime a sua forma a partir disso. Próximo. Os elementos da natureza, eles ensinam e curam ao mesmo tempo. A gente falou do educar, e aqui, né, educar. O que é esse processo também de que a própria você está num espaço da natureza, você não tem intermediação. Você ali, a natureza é um diálogo também profundo pelas suas necessidades. Próximo.
E as crianças buscam um jeito de ser no mundo, sendo o próprio mundo, né? Então, é importante a gente pensar que mundo é esse que a gente está oferecendo para as crianças, se elas estão sendo esse próprio mundo. Pode passar? Eu não vou passar, isso é só vamos passar rapidinho, é só o que é, na verdade, um resumo de tudo que a gente passou. Só tem um último... Não, volta lá, só um minutinho. É um último... Aqui, não, é justamente aquele que... Pode passar mais um só. Olha, que acho que não foi dito tanto, que é vivências em espaços não institucionais, sem supervisão de adultos, sem atividades planejadas e com tempo ocioso para um livre brincar, ele é gerador de autonomia e escuta de si mesmo. Isso eu queria enfatizar a necessidade de políticas públicas de crianças brincando fora da escola também. Tá? Eu acho que a gente está discutindo, eu sei que a gente está discutindo aqui toda uma relação escolar, mas como eu venho muito trazer esse espaço, eu acho fundamental a gente ter uma discussão ampliada disso também, de que as crianças possam vivenciar essa relação do não institucionalizado, do não ter alguém supervisionando, do tempo ocioso, da liberdade. E aí, sim, eu acho que a gente está criando uma revolução, como diz a Lídia. Próximo. E aí a gente também não está criando um fardo, carregando um peso gigantesco, né, para essas crianças. É isso, gente. Obrigada.